A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 3 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. A começar com a atualidade internacional. O Irão nega que esteja a negociar com os Estados Unidos. O presidente do Parlamento do Irão desmente Donald Trump e garante que não existem negociações diretas com os Estados Unidos. Mohammad Ghalibaf acusa Washington de usar a diplomacia como uma fachada para esconder o envio de tropas mais recente para a região. Teherão confirmou apenas a recepção de propostas através de intermediários, como o Paquistão, mas rejeita qualquer contacto oficial com o governo norte-americano. A inexistência de negociações foi também confirmada pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Baghei, através das redes sociais. Benjamin Netanyahu diz que o regime iraniano vai entrar em colapso interno. Foi o que disse o primeiro-ministro israelita numa entrevista ao canal norte-americano Newsmax. Acredita que a República Islâmica do Irão vai acabar por cair, mas sublinha ainda assim que não era esse o objetivo da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o país. Diz que, para já, a prioridade é enfraquecer a capacidade militar do Irão. E nessa mesma entrevista, Netanyahu escusa-se também a estabelecer um calendário para o fim da guerra, mas assegura ainda assim que mais de metade dos objetivos militares já foram cumpridos no Irão. Alguns países do Golfo têm defendido que Trump continue a guerra até que o Irão seja definitivamente derrotado, é o que noticia a Associated Press. Avança que vários aliados dos norte-americanos têm incentivado, em privado, Donald Trump a manter o conflito com o argumento de que Teherão ainda não foi suficientemente enfraquecido pela campanha de bombardeamentos do último mês. O principal apoio terá partido da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait e do Bahrein, cujos representantes desejam que a operação não termine sem que haja mudanças significativas e efetivas na liderança iraniana ou uma alteração drástica no comportamento do Irão. O Parlamento iraniano aprovou um plano para cobrar portagens aos navios que transitam pelo Estreito de Hormuz. É o que adiantam os meios de comunicação estatais da República Islâmica. A televisão estatal iraniana cita um membro da Comissão de Segurança do Parlamento que diz que o plano inclui também uma proibição de passagem para os americanos e o regime de Israel, bem como para outros países que tenham imposto sanções contra o Irão. E esta noite era esperado que chegassem drones norte-americanos à Passo das Lajes. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, apoia a decisão dada, a autorização, aliás, dada pelo governo português. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, deu esta segunda-feira luz verde para que os drones americanos aterrassem nos Açores. Drones MQ-9, trata-se da maior e mais poderosa aeronave de combate não tripulada. A chegada destes drones à Base das Lajes estava prevista para as 11 da noite. Em declarações à Rádio Observador, António Martins da Cruz afirma que Portugal, como aliado dos Estados Unidos, tem de apoiar o país no Médio Oriente. Portugal não participa diretamente neste conflito, como aliás nenhum país europeu. Simplesmente, tal como outros países europeus, designadamente o Reino Unido, por exemplo, ou outros, autoriza que as bases aéreas que há nesses países sejam utilizadas pelos Estados Unidos em função do conflito que tem no Irão. Nós somos um país europeu e um país atlântico e os Estados Unidos são o nosso principal aliado. Temos que os apoiar. António Martins da Cruz considera ainda que outros países europeus deviam seguir as pisadas de Portugal e posicionar-se também ao lado dos Estados Unidos. E na política nacional, depois de apresentadas as propostas pelo Governo para a alteração da Lei da Nacionalidade, o PS avançou com propostas para equilibrar o diploma e ultrapassar as inconstitucionalidades apontadas pelo Tribunal Constitucional. O partido liderado por José Luís Carneiro mantém o voto contra na sanção de perda de nacionalidade, apesar das propostas de alteração apresentadas por PS e CDS, PSD e CDS, aliás. Numa nota enviada à Lusa, o PS adianta que, para equilibrar a lei, o partido quer prazos de
residência habitual mais curtos, ou seja, 9 anos em vez de 10 para cidadãos de fora da CPLP ou da União Europeia. Quer também que sejam incluídas nesta lei normas de entrada em vigor faseada e de um regime transitório que a versão atual não contempla. O Observador falou com o deputado do PSD, António Rodrigues, que reforça a ideia de que o governo conta com os partidos da oposição, como PS, Chega e Iniciativa Liberal, para aprovar as alterações à lei, depois de ter recebido contributos desses mesmos partidos na reformulação do texto. Nós tivemos abertura para com todos os partidos, recebemos estes 3 partidos à espera de contributos da sua parte, eles produziram esses mesmos contributos e, portanto, estamos gratos por isso, porque o nosso objetivo desde o início foi sempre encontrar uma lei que fosse o mais consensual possível numa matéria que é de Estado tão grave quanto é a matéria da lei da nacionalidade. O deputado António Rodrigues está confiante que as propostas vão ultrapassar as inconstitucionalidades que levaram ao chumbo no final do ano passado. O Chega desmente o PSD, afirma que as contribuições do partido não estão a ser incluídas nas alterações apresentadas, com a crítica de André Ventura, que lamenta a ausência de acordo e culpa o partido do governo. É com pena que digo que no prazo limite da sua negociação o governo não conseguiu ser menos socialista do que os socialistas e ter uma lei da nacionalidade em linha que muitos países sociais-democratas da Europa estão a começar a ter. E, portanto, não há acordo. Lamento dizê-lo assim, mas o país perde porque não há coragem de fazer as reformas que é preciso fazer a quem chega a Portugal e se vê com direito a obter uma nacionalidade que não é, nem nunca devia ter sido um direito absoluto. André Ventura acusou o governo de não conseguir aprovar reformas por continuar, na perspectiva do líder do Chega, a querer agradar a 2 lados. Foram suspensos pelo Ministro da Administração Interna os 4 militares da GNR acusados pelo Ministério Público de sequestro e agressão de 3 menores em Palmela. Os militares estão suspensos preventivamente durante 90 dias. A decisão de Luís Neves foi tomada com base na proposta apresentada pela Inspeção-Geral da Administração Interna. Em comunicado, o Ministro diz que, atendendo à gravidade dos factos descritos e às exigências cautelares que o caso impõe, a IGAI considerou ser esta a medida adequada. Luís Neves insiste que estes comportamentos, a serem comprovados, são totalmente excepcionais nas forças de segurança. Este é um caso que remonta a abril de 2024, em que 4 militares da GNR de Palmela são suspeitos de terem sequestrado e agredido 3 menores que terão saído sem autorização do Centro Jovem Tejo. E a fechar, no desporto, a seleção portuguesa de futebol tem jogo marcado com os Estados Unidos na madrugada de quarta-feira. A equipa da esquina já está em Atlanta, no estado da Geórgia. Roberto Martínez volta a reforçar o objetivo de Portugal para estes 2 jogos, preparar o Mundial. Utilizar o estágio o melhor possível. Acho que não é fácil vir aqui aos Estados Unidos, a México, e utilizar tudo aquilo que nós podemos para poupar tempo em junho e preparar a nossa seleção o melhor possível. Aqui o nosso foco não é ganhar contra o México, não é ganhar contra os Estados Unidos, o foco é tentar preparar o Mundial. Antevisão feita também por João Félix. O atleta acredita que os norte-americanos vão entrar em campo sem pressão por considerar que os Estados Unidos não são grandes adeptos de futebol. Eu acho que eles não vivem muito o futebol aqui, portanto não acredito que eles tenham grande pressão. Sim, mas eles vêm de uma derrota, certo que vão jogar em casa. A análise do jogo, por acaso, vamos fazer a seguir ao almoço, a seguir desta conferência. Mas sabemos que é uma equipa, em termos individuais, tem bons jogadores a jogar em grandes equipas da Europa. Coletivamente, sinceramente, acho que nunca vi um jogo deles, mas vamos analisar isso agora. Mas obviamente temos de estar precavidos, porque não é uma seleção à toa, tem bons jogadores e tem os seus perigos e há que estar atentos. A partida de Portugal contra os Estados Unidos é na próxima madrugada, de terça para quarta-feira. Quando os relógios marcarem a meia-noite, há relato e comentário para ouvir numa emissão especial de desporto, aqui na Rádio Observadores. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso já daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias.